Hoje a gente está vivendo um momento histórico de inauguração de uma igreja. Mas a igreja ela é muito mais do que abrir as portas físicas. Igreja é declarar que Deus habita no meio de nós. É muito mais do que espaço físico. É declarar que Deus continua sendo Deus. Que Deus continua fazendo milagres. Que Deus continua restaurando. Que Deus continua fazendo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Então, inaugurar uma igreja é muito mais do que abrir as portas, do que montar toda essa estrutura e estar aqui. É muito mais do que isso. Hoje estamos declarando que Deus continua sendo Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Acharam? Êxodo 25:8 diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Queridos, quando essa palavra foi escrita, o santuário que Deus estava se referindo era um templo. Eram paredes. Isso foi feito no Velho Testamento. Mas quando chegou no Novo Testamento, Cristo veio ao mundo. E o santuário deixou de ser um santuário físico e passou a ser o santuário de um povo. E hoje eu quero falar sobre isso, um povo para a glória de Deus. Na verdade, aqui a gente está reunidos hoje como um povo que o Senhor montou essa agenda, preparou essa agenda para que estivéssemos aqui hoje. E quando se fala de povo, automaticamente nós precisamos entender que Deus está falando de um corpo. Então nós aqui hoje estamos declarando que esse povo que está aqui hoje é o corpo de Cristo. Esse é o santuário que Deus agora está dizendo: eu habitarei. Então entenda uma coisa, cada um de vocês é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque hoje eu e você somos morada do Espírito Santo. Hoje eu e você somos a habitação daquele santuário que Deus falou lá atrás. Eles farão um santuário e eu habitarei. Então agora, queridos, nós somos um povo para a glória de Deus. E quando a gente fala corpo de Cristo, a gente precisa entender que o corpo de Cristo é cada um no seu lugar. Cada um nas suas ações de vida. Cada um realizando os seus sonhos e os seus projetos. Cada um aqui é membro de um corpo. E esse corpo ele está declarando que Deus é o Senhor, que Deus é Rei, que Deus é Santo, que Deus ainda se manifesta, que Deus ainda faz através da minha vida e da sua vida. Nós declaramos através desse corpo que pertencemos a um só Senhor e a um só Espírito, uma só direção. Amém? Então hoje, nessa inauguração, a gente precisa entender que o que está acontecendo aqui nada mais é do que a edificação de um corpo. Cada um no seu devido lugar, cada um com a sua função na vida, está representando o corpo de Cristo. Quando Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? Então quando você olhar para você, perceba, você é um templo. Você recebe o Espírito Santo na sua vida como morador. E é Ele que vai conduzir todos os seus passos dentro desse corpo. O corpo de Cristo não acontece quando simplesmente nos reunimos aqui. Quando você for embora, você é um pedaço do corpo. E esse pedaço de corpo vai entrar em casa, esse pedaço do corpo vai trabalhar no dia seguinte, esse pedaço do corpo vai continuar a sua vida, mas todos nós pertencemos a um corpo. Corpo não tem placa de igreja. Corpo tem um reino. Reino é só um, que é expressado pelas denominações. Então hoje a gente está inaugurando uma denominação nazarena chamada Família Aliança, um lugar para pertencer. É um lugar, é uma família.
O meu desejo, que foi o desejo que Deus colocou no meu coração, é que toda vez que você entrar por aquela porta, você se sinta em casa. Você se sinta pertencente a uma família. Uma família que vai fazer de tudo para cuidar. Uma família que vai fazer de tudo para amar. Uma família que vai fazer de tudo para levar todo mundo para o céu. Porque eu sempre digo, estamos voltando para casa. Aqui é só uma passagem. Mas a gente precisa passar em família. Por isso que quando eu estava orando a Deus e pedindo para Deus um nome, e a gente foi orando, milhões de nomes surgiram. Mas aí você fica pensando, nossa, né, que nome? Surgiu a família Aliança. É esse corpo que está sendo constituído, está sendo formado. Então, você precisa entender que dentro de você, você carrega uma presença gloriosa, daquele que fez de você morada. Então, primeira coisa que devemos pensar, devemos cuidar dessa morada. Devemos cuidar dessa habitação. Então, se preocupem em cuidar do espírito de vocês. Porque a morada é feita somente através do espírito. Nós somos seres espirituais, como eu sempre falo. Temos uma alma e habitamos num corpo. Não inverta isso. Não somos um corpo que tem uma alma e um espírito. Não. Somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Mas a habitação, ela é feita pelo espírito. Então, cuide do seu espírito. O fato de você estar aqui hoje não é simplesmente por causa de uma inauguração. É porque o seu espírito está sendo cuidado. Através dos louvores, através da palavra. O nosso corpo, ele tem fome. A gente precisa alimentar o nosso corpo. Mas o espírito e a alma têm fome de Deus. E o meu desejo é que todos os dias eu e você sejamos homens e mulheres sedentos por Deus. Sedentos por Deus. Querendo alimentar sempre o espírito e a alma através desse corpo chamado corpo de Cristo. E eu sempre penso que onde estamos como corpo, a manifestação de Deus é real. Desde que entramos aqui, chegamos aqui cedo, as pessoas foram chegando e a presença de Deus já foi tomando conta, porque não tem a ver com lugar, tem a ver com a presença que carregamos. Todo mundo que entrou por ali carrega a presença do Espírito Santo. E precisa ter consciência disso, porque sempre que nós nos reunirmos aqui, tenha certeza, Deus habitará no meio de nós. Deus habitará no meio de nós. Por causa dessas paredes? Não. Por causa de cada um de nós que carregamos a presença do Espírito Santo. O templo físico, ele é importante. O templo com as paredes, com todos os recursos é importante. Mas é apenas um local. É um local cheio de cadeira. O que faz a igreja são os membros, o corpo que Deus habita. Amém, queridos? Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é que o povo de Deus, se tornando uma família, eles vivem em unidade. Entenda que unidade não é estar junto. Unidade é pertencer no mesmo lugar. Quando eu falo lugar, é o reino de Deus. Não falo família, aliança. Falo reino de Deus. A unidade, ela só existe quando estamos caminhando na mesma direção. Pertencendo ao mesmo reino. E caminhando naquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando vocês forem embora, quando eu for embora, vocês vão estar carregando dentro de vocês o reino de Deus. O reino de Deus, ele se propaga pelo corpo e pelos membros desse corpo. E esse corpo, ele precisa estar unido em pensamentos, em palavras, em direção, em propósito. Eu sempre costumo dizer, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Cada um de nós aqui tem um propósito. E através do corpo de Deus, esse propósito é unido. Numa só direção, num só caminho. Então deixem Deus usar vocês de forma sobrenatural em favor do seu reino, em favor da unidade que o corpo de Cristo sempre nos propõe a viver. Amém? Que você possa ter essa unidade na sua casa, que você pode ter essa unidade no seu trabalho, que você possa ter a unidade quando você estiver aqui, quando você estiver vivendo o reino de Deus, aonde você estiver. Entenda, você pertence ao reino de Deus. Essa é a família, essa é a aliança. Por isso esse nome Família Aliança.
É uma família que está sendo unida em prol do reino de Deus e aliançada no propósito e naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Então a gente precisa entender que o povo de Deus, ele está aliançado em unidade. Então nunca esqueçam da unidade que existe no reino de Deus. Aonde vocês estiverem, vocês precisam pertencer a esse reino e caminhar segundo aquilo que Deus plantou no coração de vocês. Nunca esqueçam, vocês carregam algo dentro de vocês. E esse algo chama-se Espírito Santo de Deus. Olhe para você e entenda que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. Cheio ao ponto de transbordar na sua casa, transbordar na sua família, transbordar no seu trabalho, transbordar aqui, transbordar onde você estiver. Você é autorizado pelo céu a transbordar o poder do Espírito Santo em você. Através da unidade. Vocês pertencem a um reino. E esse reino ele precisa propagar através da vida de vocês. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: unidade não é todos fazerem a mesma coisa. Isso não é unidade. Unidade é todos servirem ao mesmo Deus. Eu vou repetir. Unidade não é todos fazerem a mesma coisa. Unidade é todos pertencerem ao mesmo Deus, ao mesmo reino. Então, se você está em casa, não está dentro de uma igreja, não significa que você não está unido. Você pertence ao Senhor. O pertencimento ao Senhor te une com outra pessoa que também pertence ao Senhor. E une com outra pessoa que pertence ao Senhor. E tudo isso forma o corpo de Cristo. Então, nunca esqueçam disso. Unidade não é todos fazer a mesma coisa. Unidade é todos pertencerem ao mesmo Deus. Tem filho de Deus aqui? Então pertencemos ao mesmo corpo e caminhamos na mesma unidade. Sendo filho de Deus, estamos juntos. Amém? Seguimos juntos. Terceira coisa importante. O povo de Deus é o lugar onde Deus manifesta milagres, onde Deus realiza promessas. O fato de estarmos aqui reunidos, tudo pode acontecer. Precisa ter liberdade. Aquele que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, precisa ter liberdade para agir através de nós. Então não se sinta preso a nada. Você é livre para manifestar a glória de Deus aonde você estiver, através do poder do Espírito Santo que habita em você. Então, quando um povo se reúne, tudo pode acontecer. Então se preparem. Porque uma coisa que eu sempre falei desde que a gente recebeu de Deus, né, uma palavra, é a liberdade do Espírito Santo. A liberdade do Espírito Santo vai ser uma marca da família da Aliança. Família Aliança. Uma marca onde o Espírito vai agir da forma que ele quiser. Porque essa obra não é nossa, essa obra é dele. Essa obra pertence a ele. E se ele quiser falar, ele vai falar. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Por isso que eu sempre falo, Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Ele vai fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Pode chegar um dia aqui que eu venho com uma palavra e não vai ser isso, vai ser outra coisa. Porque quem vai conduzir todo o processo do culto é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aquele que pode todas as coisas. Então tenha liberdade, fiquem à vontade para Deus trabalhar na vida de vocês. Não só aqui, em qualquer lugar que você estiver. Qualquer lugar que você quiser. Dê a liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A gente hoje vai orar por isso. A gente vai orar para que Deus encha e complete com o Espírito Santo a vida de vocês. No final a gente vai orar sobre isso. Para que vocês saiam daqui hoje cheios do poder de Deus e manifestar Ele lá fora. Manifestar Deus aqui é muito fácil. Mas vocês precisam manifestar Deus lá fora. No ambiente de trabalho, na casa de vocês, aonde vocês estiverem. E a gente vai orar para que isso aconteça. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim. Palavras do próprio Jesus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O que significa isso? Aqui temos mais do que 2 pessoas. Mas quando você está em casa, provavelmente tem mais do que 2 pessoas, ou 2 pessoas. Ali Deus está presente. Aí você vai falar, mas eu moro só. Então você está reunido com 3 pessoas. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então você também não está sozinho. Então Deus ali está presente. Então quando Deus diz, eu estarei presente no meio deles, é essa liberdade
que você tem de manifestar essa presença aonde você estiver. Isso é unidade, isso é povo de Deus, isso é liberdade, onde Deus vai poder se manifestar com poder e glória. Amém? Vocês estão prontos para viver o sobrenatural de Deus? Fiquem sempre disponíveis para aquilo que Deus ministrar no coração de vocês. Amém? Sabe, queridos, quando o povo de Deus se reunia no Antigo Testamento, essa presença ela só se manifestava em 3 tipos de pessoas: sacerdotes, juízes e profetas. Só. Mas hoje, a liberdade, através de Cristo Jesus, o poder de Deus se manifesta em qualquer pessoa. Deus só quer uma coisa: um coração disponível e um espírito ensinável. Se você tiver um coração disponível e um espírito ensinável, se prepara para viver a glória de Deus na sua vida. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pastor, você não precisa ser levita, não, você precisa ser um homem ou uma mulher com um coração disponível e um espírito ensinável. Então, toda vez que você entrar para ouvir a palavra de Deus, esteja completamente disponível para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tenha certeza que Deus vai manifestar. Hoje é um diferencial para a minha vida, para a vida de vocês, para a vida daqueles que estão caminhando com a gente. Por quê? Porque o objetivo da família da aliança é dar liberdade ao Espírito Santo para que ele possa agir da forma que ele quiser. Então entrem, sempre que vocês entrarem, entra com o coração completamente pronto, disponível para o que Deus vai fazer. E eu tenho certeza, como a obra é dele, ele vai fazer muita coisa. Ele vai curar, ele vai transformar, ele vai libertar, ele vai restaurar, ele vai fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Queridos, a igreja, ela não mudou. A igreja é a mesma de sempre. É uma igreja chamada Igreja de Atos, onde o poder se manifesta, onde a graça se manifesta. Porque desde a igreja de Atos, Deus encontrou homens e mulheres com coração disponível e um espírito ensinável. E essa igreja continua. Então, o povo de Deus precisa estar sempre disponível para tudo aquilo que Deus vai fazer. Então, fique com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus, com o coração completamente tranquilos, porque o que Deus vai fazer é grande demais. Através das nossas vidas e da vida de vocês. Amém? Deus não se resume a paredes, Deus não se resume a locais. Deus se resume a um coração disponível e um espírito ensinável. Amém, queridos? Então, se prepara, porque se você precisa de um milagre, se você precisa de algo na sua vida, basta você viver em unidade, pertencer a uma família que conduz você àquilo que Deus deseja, mostrar para você e revelar na sua vida. Amém? Outra coisa importante sobre uma família é que família não é lugar só de receber. Família é lugar de enviar. Então tenha certeza que toda vez que vocês receberem uma palavra de Deus, vocês vão estar sendo preparados, forjados, para serem enviados. Enviados na sua casa, enviados no seu trabalho, enviados para onde vocês estiverem, para manifestar aquilo que Deus derramou na sua vida. Qual é a função de uma igreja? É estar pronta para o receber de Deus. Recebeu de Deus, ela envia para o povo manifestar aquilo que foi recebido. Então, toda vez que vocês entrarem por aquela porta, enquanto estivermos aqui, que eu creio que esse local a gente não vai ficar muito tempo, né? É só o começo da história que Deus tem. Mas enquanto estivermos aqui, você estiver entrando por aquela porta, se prepara para receber tudo de Deus. E quando você sair por aquela porta, se prepare para entregar tudo que recebeu. Amém? Entrou, recebeu. Saiu, entregou. Vamos repetir isso? Entrou, recebeu. Saiu, é isso aí. Então a gente aqui vai ser cheios para transbordar lá fora, aonde a gente estiver. Porque isso é uma família. Isso é o corpo de Cristo. Isso é onde Deus se manifesta. Deus, ele nunca vai nos entregar algo para a gente guardar. Lembra o que ele fez com Abraão? Ele entregou a promessa para Abraão, não entregou? Mas pediu de volta. Para quê? Para deixar Abraão triste? Para deixar Abraão desolado? Não. Para ver se Abraão tinha o espírito de dar.
Porque às vezes a gente só tem o espírito de receber. A gente adora receber. E é bom, não tem problema nenhum a receber. Mas entenda, Deus nunca vai nos entregar algo que a gente não possa devolvê-lo. Nunca. Então, se você quer receber algo do Senhor, se prepara para entregar. Porque a nossa vida tem que ser uma fonte. Não um lago que só recebe, 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 recebe. Não. Então, quando ele pediu para Abraão aquele filho, e foi o filho da promessa, Abraão não abriu a boca questionando, Abraão não abriu a boca perguntando, ele simplesmente obedeceu. E com o seu coração completamente entregue, ele entendeu que o que ele recebeu, ele precisa estar disposto a entregar. Então entenda que você vai receber de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, você já recebeu aqui dentro. Mas quando você colocar os pés ali fora, se prepare para entregar tudo que você recebeu aqui. E essa entrega, ela nunca vai nos deixar vazios. Porque toda entrega de Deus, ela flui. O receber e a entrega é assim, não para. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Esse é o ciclo divino. Quanto mais você entrega serviço, entrega ajuda, entrega tudo, Deus vai sempre te abençoar. Porque esse é o ciclo do céu. Tudo que recebemos, devemos compartilhar. Isso é a posição de uma família. Uma família não fica fechada somente nela. A família se envolve com outras famílias, a família se envolve com o reino, a família se envolve com as pessoas. Então se preparem, sempre que vocês entrarem aqui, vocês vão entrar para receber e sair para entregar. Entenda uma coisa, uma igreja ela não existe só para encher um local, mas uma igreja ela existe para encher o mundo com a presença de Deus. Gravem isso, a igreja não é só para receber, só para encher um local, mas é para encher o mundo com a presença de Deus. Então aqui vocês vão receber autoridade, poder, unção de Deus para manifestar lá fora. Toda vez que vocês manifestarem lá fora, a vida de vocês vão ser transformadas. Porque a vida do homem e da mulher de Deus, ela é transformada pelo entregar daquilo que foi recebido. Quer ver transformação na sua vida? Entrega. Entrega o seu coração, entrega o seu espírito, entrega a sua alma, entrega tudo. E se prepara para Deus trabalhar. Porque quanto mais entregar, mais Deus vai operar na sua vida. Amém? Então, queridos, hoje a gente celebra a inauguração da Família Aliança. E ela é mais do que isso. Acima de tudo, é um local onde o desejo maior é manifestar a glória de Deus e preparar discípulos para anunciar o Evangelho lá fora. Lá fora. Aqui, onde a gente vai aprender do Senhor, onde a gente vai ser pedras vivas, lapidadas pelo Senhor, para que a gente possa lá fora expandir o reino do Senhor e manifestar a glória de Deus. Esse é o propósito da Família Aliança. Transformar discípulos para gerarem discípulos e manifestar a glória de Deus através do amor, através do favor e da glória de Deus que foi derramada aqui. Então nunca esqueçam, recebemos para compartilhar. Amém? O pessoal do louvor já pode ir chegando para a gente se preparar e eu quero orar também por vocês. A gente vai fazer uma oração para Deus manifestar o Espírito Santo, a sua glória sobre a vida de vocês. E precisamos entender que, como corpo de Cristo, nós somos uma pedra viva nas mãos do Senhor. Como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que somos pedras vivas que edificam um corpo e que estão prontos para se sacrificar, ou seja, entregar aquilo que receberam. Então cada um de nós somos pedras vivas na construção daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós.